Arbex, tem uma pergunta aqui de um espectador nosso que contribuiu com o Superchat, pessoal. A contribuição aqui é do Francisco Sidney Cruz, que isso sirva de incentivo para que outros contribuam. O Francisco pergunta: o protecionismo e o ceticismo de Trump, as alianças tradicionais, reconfiguram o imperialismo dos Estados Unidos para um modelo transnacional e unilateral ou indicam um enfraquecimento estrutural da hegemonia americana? Os dois. Só está havendo essa crise porque está havendo um enfraquecimento estrutural da hegemonia. Porque se o imperialismo tivesse conseguindo manter a hegemonia, ou seja, se não existisse a China, se não existisse os BRICS, se não existisse uma situação mundial em que eles estão perdendo a hegemonia sobre o comércio mundial, e agora, inclusive, estão com medo de. O Trump falou uma frase, acho que há 2 anos atrás, que eu concordo integralmente com a frase dele, uma das poucas frases que o Trump falou e que eu concordo integralmente. Ele falou: olha, esse negócio nos BRICS querendo adotar uma outra moeda que não o dólar dos Estados Unidos é inaceitável. Perder a hegemonia do dólar no mercado mundial equivale a perder uma guerra mundial. O Trump falou isso. E ele está certo. Quer dizer, por meio da moeda, do poder de emitir a moeda e do poder de controlar a moeda, os Estados Unidos sempre exerceram a sua hegemonia. Agora, vamos supor que a Rússia não tivesse, o Irã, vamos supor que ele não tivesse as suas reservas em dólar, vamos supor que ele tivesse suas reservas em uma outra moeda. Os Estados Unidos não poderiam sancionar o Irã com a retenção de dólares, porque não é dele a moeda. A Rússia. Aliás, a Rússia já tirou todas as suas reservas do dólar, já está em outras moedas. Já. Então, é isso que está acontecendo. Os caras estão perdendo a hegemonia, não estão sabendo como fazer para retomar, e é isso que está abrindo a situação de crise. É uma situação. Aliás, o Breno, dentro dos Estados Unidos, é importante todo mundo sempre lembrar disso. Quando nós dizemos que os trabalhadores estão frustrados, a população está desesperada e não sabe o que fazer, nós não podemos esquecer que essa população tem 320 milhões de armas circulando nas ruas. 320 milhões. Tem mais armas circulando nas ruas dos Estados Unidos do que habitantes. Isso daí, quer dizer, os caras estão armados, estão frustrados, estão nervosos, estão irritados. E tudo isso acontecendo, o Trump cortando Medicaid, Medicare, cortando subsídios para moradia, cortando tudo que dá para cortar, isso daí é uma receita de explosão social muito grave. Antes de ontem, eu vi um vídeo, não sei se você chegou a ver, em Cincinnati, uma milícia fazendo desfile com bandeira nazista, com uniforme nazista. Chegaram lá o pessoal lá de Cincinnati, o povão mesmo. Foi lá, deu um cacete nos caras e botou os nazistas para correr. Me lembrou a Revoada das Galinhas Verdes, aqui na Praça da Sé, em 34. Isso está acontecendo já nos Estados Unidos. Enfrentamento entre milícias, de direita e de esquerda. Quer dizer, nas ruas você tem uma amiga minha que mora lá em New Orleans, está dizendo que a KKK, Ku Klux Klan, está recrutando pessoas na rua. E venham fazer parte da KKK. Quer dizer, e os negros, evidentemente, hispânicos, não vão ficar quietos diante disso. Eles estão se armando também, estão se organizando em milícias. Quer dizer, é uma situação em que o imperialismo ele tá nu. Quer dizer, acabou a farsa do imperialismo democrático, do imperialismo que gera riqueza, o imperialismo que gera bem-estar. Acabou. Essa farsa aí agora está completamente desnudada. E é isso que está gerando esse desespero todo. O Trump é a face mais crua desse imperialismo. Eu disse, a face mais crua, porque é ilusão achar que os democratas são muito diferentes disso. Quer dizer, eu estava vendo uma entrevista que a CNN fez com a comunidade islâmica que votou no Trump. E aí eles perguntaram para os islâmicos: vocês se arrependeram de ter votado no Trump? Os caras olharam para os caras da CNN e responderam o seguinte: olha, qual é a alternativa que a gente tinha? A Kamala Harris e o Biden promovendo um genocídio. O Trump estava com uma retórica diferente. A gente tinha que apostar em alguma coisa.
Nós apostamos no Trump. Agora, essa é a nossa opção entre o genocídio do Partido Democrata e a limpeza étnica do Partido Republicano. Essa é a nossa opção. Vamos lembrar que o sorridente e simpático Barack Obama deportou 3 milhões de hispânicos. O cara bombardeou a Líbia, fez o que fez na Síria. Quer dizer, nós não estamos lidando com frações civilizadas ou não do Império. As duas frações são terríveis, são genocidas, são destruidoras, são o que existe de pior no planeta. As duas frações da burguesia dos Estados Unidos. Só que agora, essa que tomou a frente é a burguesia que coloca a nu, que revela mas não tem peso. Uma fração mais rústica do imperialismo. Mais rústica, mais bruta, é isso aí. Deixa eu te perguntar uma outra questão importante. A posição de Donald Trump sobre a guerra na Ucrânia parece atender abertamente às reivindicações russas, tanto impedindo o país vizinho, de ingressar na OTAN, impedindo a Ucrânia de ingressar na OTAN, quanto anexando territórios de maioria étnica russa. Como explicar essa postura do presidente norte-americano? Bom, o Trump, na posição de isolacionista dele, ele está vendo que a Europa foi para o quiabo. Quer dizer, primeiro é o seguinte, eu não gosto de utilizar o termo guerra da Ucrânia, porque nunca foi uma guerra da Ucrânia. Eu também me recuso a dizer que o Putin foi o agressor. O Putin não foi o agressor. O agressor foi a OTAN. O agressor foram os Estados Unidos. Quer dizer, desde a queda da União Soviética, a OTAN iniciou um processo de cerco à Rússia. Ela foi incorporando os países do antigo Pacto de Varsóvia, foi cercando a Rússia, e a cereja do bolo seria a incorporação da Ucrânia. O Kennan, que é o embaixador histórico dos Estados Unidos em Moscou, George Kennan, ele publicou um artigo no New York Times dizendo o seguinte: é um erro fazer isso. Em 2008 ele publicou um artigo. Não façam isso, não tentem cercar a Rússia. Se vocês continuarem com a estratégia de cercar a Rússia é uma potência nuclear, ela não tem por que aceitar esse cerco. Isso não vai dar certo, parem com isso. Os caras não pararam, eles continuaram. O Putin, desde 2007, está dizendo: se vocês tentarem fazer isso, eu vou para o pau. Desde 2007 o Putin está dizendo isso. Eles continuaram o cerco, achando que tinham poder para enfrentar a Rússia. Jogaram a Europa nessa brincadeira daí, e o que acabou acontecendo é que, a Europa está na falência, o Trump está puxando o freio de mão, dizendo que não vai mais sustentar a Europa, não vai mais querer investir numa guerra que não está dando resultado nenhum para ele, e que ele tem muito mais interesse em investir o capital dele em outros setores que são a demanda da fração da burguesia que ele representa. Então ele está numa guerra falida, do ponto de vista dele, Trump. E ele sabe disso, ele está numa guerra falida. E é isso que move o Trump, basicamente. Fora que, aí é pura especulação, né? Aí é pura especulação minha. Ele tem uma relação com o Putin que eu não entendo. Eu não sei se é uma coisa que Freud explica. Eu não sei qual é o lance que ele tem com o Putin, porque na frente do Putin ele muda o tom, né? O leão vira gatinho. Não, é a síndrome do filho do Zé Dirceu lá, o Zeca Dirceu, né? Que o Brasil é um país tão incrível. Quando ele disse que o Paulo Guedes, diante dos poderosos, era um tchutchuca. O Brasil é um país tão, tão ridiculamente incrível que você chama o Paulo Guedes de fascista, não acontece nada. Você chama o Paulo Guedes de pinochetista, neoliberal, não acontece nada. Você chama o Paulo Guedes de entreguista, privatista, inimigo do povo, não acontece nada. Aí foi o Zeca Dirceu e falou: Paulo Guedes, na frente do povão você é o tigrão. Agora, para os banqueiros, você é o tchutchuca. Pronto.
caiu o mundo. Eu acho, o Trump é o Tchutchuca, quando ele vai falar com o Putin. Eu não sei o que acontece ali. Quer dizer, além dessas razões mais evidentes, eu não sei o que acontece lá dentro, não sei. Talvez algum dia a gente fique sabendo, eu duvido. Muito bem.